Olá, pessoal! Nós vamos ter hoje mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje nós vamos tratar sobre os processos de formação de substantivos. Na nossa língua portuguesa, nós temos dois processos muito comuns de formação de palavras: a derivação e a composição. O que é a derivação? Como o nome já indica, de uma palavra já existente, cria-se outra, acrescentando-se alguns elementos no início ou no final dessa palavra. Esses elementos são chamados de afixos. Então, os afixos são os pedacinhos de palavras que existem, que eu posso acrescentar no começo ou no final de uma palavra que já existe, para formar novas palavras a partir daquela que você já conhece. Por exemplo, na palavra pedra, se eu pegar a palavra pedra e tirar dela o radical, que é pedra, e acrescentar a ela um pedacinho inha, eu vou formar uma nova palavrinha, que é pedrinha. Pedrinha, então, vai ser uma palavra derivada da palavra pedra, porque ela nasceu de uma palavra que já existia. Observe a seguinte frase: ninguém poderia desconfiar de nossa existência dupla. Na palavra existência, a palavra existência também é uma palavra derivada. Ora, professora, por quê? Vamos ver? A palavra existência deriva do verbo existir. Se eu tenho o verbo existir e acrescento a ela um pedacinho de palavra que é o quê? O afixo, ência, eu vou formar um substantivo novo que é existência. A composição. Ora, se a derivação usa uma palavra que já existe e eu acrescento pedacinhos de palavras que são chamados de afixo para formar novas palavras, como vai ser a composição, então, professora? Bom, quando uma palavra é composta por duas ou mais palavras já existentes. Veja alguns exemplos de palavras formadas por composição. Couve-flor. A palavra couve-flor se formou a partir da composição de duas palavras diferentes que juntas geraram um novo significado. Couve mais a palavra flor. Girassol. Girassol é aquela flor que acompanha o movimento do sol, linda, amarelinha? Pois é, girassol é uma palavra composta pelo verbo girar, que a gente utiliza gira, mais o substantivo sol, girassol. E aí a gente utiliza um S a mais aí para fazer a ligação entre uma palavra e outra. A derivação e a composição são processos muito utilizados na língua portuguesa para a formação dos substantivos. Alguns substantivos são classificados pelo processo de formação que os constitui. Então, nós vamos ver a partir de agora que os substantivos, da maneira como eles são constituídos, eles também vão ser classificados. Substantivos simples e compostos. Quando que eu vou ter um e quando eu vou ter outro? O substantivo simples, ele é formado por apenas uma palavra. Por exemplo, couve, chuva. E se eu quiser fazer substantivos compostos? Formado por duas ou mais palavras existentes. Couve-flor, guarda-chuva. Substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo é a palavra que dá origem a outra palavra. Jardim, cavalo, jornal. São palavras primeiras, palavras que já existem. E os derivados? Substantivo derivado é formado a partir de outra palavra. Ele deriva da palavra primitiva. Por exemplo, jardineira, que vem de jardim, cavaleiro, que vem de cavalo, jornalista, que vem de jornal. E o substantivo coletivo,
que ele é? O substantivo também pode ser classificado como coletivo, quando ele transmite, mesmo estando no singular, a ideia de agrupamento de seres e coisas da mesma espécie. Veja alguns exemplos de substantivos coletivos. Então, nós vamos ter os substantivos coletivos e vamos ver agrupamento de que eles são. Enxame. Enxame é um substantivo coletivo que vai indicar um agrupamento de abelhas. Cardume é um substantivo coletivo que vai indicar o agrupamento de peixes. Arquipélago, substantivo coletivo que vai indicar o agrupamento de ilhas. Molho é um substantivo coletivo que vai indicar o agrupamento de chaves. Vara, por incrível que pareça, é um substantivo coletivo que vai indicar o agrupamento de porcos. A atividade com as explicações estão no livro de vocês, o Tecendo Linguagens do 6º ano. Fiquem bem, se protejam e até a próxima aula.